Quando nós olhamos para a cidade do Porto é uma cidade praticamente toda ela construída e toda urbanizada, com raríssimas exceções. É possível que podemos considerar, se calhar, Pego Negro, que é no extremo oriental da cidade, como a única zona do Porto onde ainda permanece algum vestígio do que eram as quintas do Porto. O Matodouro é numa zona que foi fortemente industrializada, em que a Revolução Industrial tardia teve uma intervenção muito forte, muito violenta até. Mas quando nós olhamos a esta tira que é o Porto, verificamos que, de alguma maneira, este contínuo urbano foi seccionado por 3 fraturas. A primeira fratura foi o caminho de ferro. Quando o caminho de ferro entra na cidade pelo Vale e corta Campanhã e depois faz a ligação Ponte Dona Maria II e portanto, a Gaia, há 2 partes da cidade. Há uma parte ocidental da cidade e uma parte oriental, considerando que aquele era, de facto, como se fosse uma fratura na cidade. E a zona oriental, desde logo, nunca mais conviveu bem com a zona ocidental da cidade relativamente a esse primeiro corte. Razão pela qual, no terminal intermodal que nós vamos fazer, vamos trabalhar muito nas ligações transversais que vão permitir a capilaridade entre um lado e o outro. Mas a seguir houve uma segunda intervenção. Qual foi a segunda intervenção? A estrada da circunvalação. A estrada da circunvalação que circunda a fronteira terrestre do Porto, mas subitamente, quando chega à Campanhã, também não vai à extrema da cidade e faz uma segunda ruptura da cidade. E a terceira grande ruptura da cidade é a via de cintura interna, que também ela, quando chega ali, também ela, por Campanhã, corta a direito de uma forma muito violenta. E, portanto, eu acho que a primeira questão que nós temos que pensar é que aquela zona da cidade foi fragmentada 3 vezes. Quando nós olhamos para aquele território e começamos por olhar para o terminal intermodal de Campanhã, que vai, de facto, permitir que a cidade seja muito mais permeável, portanto, o que estamos a fazer é permeabilizar a cidade, as 2 partes da cidade. Rapidamente percebemos que o Matodouro era crucial nesse desígnio. Porquê? Porque quem passa lá percebe que parece que houve ali uma mão de Deus que o carregou e que o afundou. Ele está debaixo da via de cintura interna, está debaixo do mercado abastecedor que está ao fundo, está debaixo do Estádio do Dragão, está debaixo da estação de metro do Dragão. E, portanto, a ideia do Matodouro, desde logo, e fundamental, é construir cidade, ou seja, reconstruir uma cidade que foi rasgada dessa maneira. Nós estamos a fazer ali uma rua coberta do Porto. A nossa ideia, mais do que tudo, mais do que qualquer outro projeto, é fazer uma rua coberta do Porto que permita exatamente que as pessoas que vivem na Corujeira, onde ainda hoje vivem muitas pessoas, ao chegarem e ao quererem vencer aquilo que hoje são aquelas rupturas de que eu falava, possam aceder ao Estádio do Dragão e ao metro e digam: nós temos aqui uma rua interior onde vão acontecer várias coisas. A parte industrial, a nova indústria, portanto a indústria do conhecimento, onde vamos ter também a parte social e onde vamos ter a parte cultural, aqui casando um pouco com a nossa estratégia destes três vetores para o desenvolvimento da cidade. Sinto-me próximo dessa ideia de que há um reuso permanente, que há uma possibilidade permanente de fazer cidade dentro da cidade, operar individuações dentro de uma cidade que está aí. Para mim a cidade é uma espécie de hiperobjeto aberto, pulsante, que está sempre em recomposição permanente. O Matodouro, e começo pelo projeto que vimos esta manhã, parece-me, de facto, assim como o Bolhão, assim como a reabilitação dos bairros sociais, por exemplo, as Eirinhas recentemente apresentadas, etc., demonstram bem esta visão, claramente, na minha opinião, de ruptura em relação, eventualmente, a visões anteriores, sobre a importância do diagnóstico e de identificar valores e não valores presentes na nossa cidade. Acho que, e problemas, aquele novo edifício por cima, sobre a VCI, a tal rua, é fundamental para romper com um verdadeiro problema no atravessamento da VCI. Ou seja, de facto,
sim, há que trabalhar no ensino e na visão e na arquitetura um novo olhar junto com a classe decisora, com os governantes, com os políticos, fazer parte deste processo de definição de uma estratégia. E julgo que é isso que tem acontecido. É isso que eu tenho sentido no Bolhão e, sobretudo, claramente identificado com esta visão de um mercado que quer ser o mercado de frescos municipal e não outra coisa. Nós também, no Bolhão, vamos fazer novo e tivemos que criticar o antigo. Ou seja, por exemplo, as estruturas de venda que lá existem são absolutamente anacrónicas e são a razão da degradação a que o Bolhão chegou. A cidade não é uma coisa, como isto é uma garrafa, isto é um copo, isto é uma mesa. A cidade é, sobretudo, passou a ser uma heurística, ou seja, é uma coisa que se lança assim como quem lança a pedrada no charco e logo se vê o que é que salpica, porque ela pode designar 500 mil coisas. E, portanto, eu insisto, a cidade não é um lugar com nome próprio, uma forma, uns limites, um centro. Há que tempos que isso acabou. Insisto que a urbanização é um processo e dentro desse processo de urbanização que assume muitas territorialidades, muitas escalas, muitas formas, o que nós temos que estudar são escalas e contextos. Aqui já foram falados vários. Por exemplo, no caso do Matadouro, eu vejo dois temas completamente diferentes em termos de escala e contexto. Vejo a questão da proximidade e daquilo que no velho urbanismo se dizia serzir, suturar fraturas, não é a fratura infraestrutural do Val de Campanhã, a fratura social que parece que criou ali uma periferia, parece que caiu ali uma praga e aquilo não anda nem desanda. E há ações que são de gênese local, e que tem atores locais, desde logo o município, desde logo atores envolvidos naquele projeto. Como dizia um escritor do século XVIII, é uma cidade continuada, e de repente o Matadouro, em vez de ser cozer e serzir, é um agrafo. Porquê? Passa ali uma autoestrada, passa ali o metro, passa ali o intercidades, e de repente o agrafo cria uma posição de tensão que liga a micro e a macro escala. E de repente essa zona das Antas pode ser aquilo que foi a Boa Vista quando se fez a Ponte da Rábida e posicionou a Ponte da Rábida como uma polaridade de importância regional. Consoante se discutam estes dois cenários, muda completamente a equação urbana que se possa fazer acerca deles e as duas não é uma contra a outra, não é? Mas o que falta no discurso urbano, na minha opinião, é esta ideia da multiescalaridade. Estes estilos de vida, as vivências culturais, o que está a mudar nas formas de apropriação urbana, são elementos preciosos para um programa de arquitetura e para aquilo que a arquitetura tem de importante, que é produzir uma ambiência, uma espacialidade que vai de encontro a determinadas questões. Isso parece-me notável. Acredito que mercados tradicionais, como o mercado do Bolhão, voltarão a fazer sentido enquanto espaços de consumo. Porque, vejam bem, as últimas estatísticas demonstram que as grandes superfícies estão a perder clientes e estão a perder faturação, e já não falemos nos centros comerciais, que estão, como sabem, em fortíssimo declínio. O que pode corresponder exatamente à nossa procura de uma cidade, aquilo que eu às vezes tenho dito com algum cuidado, ao falar da cidade confortável e interessante. Eu não sei se nós não estamos à procura de um novo paradigma de cidade, e se de facto, se não precisamos de olhar para a cidade, já não é apenas sobre o ponto de vista estético, é sobre o ponto de vista do interesse daquilo que nós queremos. E talvez por isso seja possível avançar e nós podermos antecipar alguns projetos como este que se calhar há 10 anos era impossível.